Bom, com a reforma da Previdência agora que está para sair, com esse novo nível de juros inédito aqui no Brasil, né? Juros mais baixos do que nos últimos anos, como que você vê aí o panorama para a renda fixa? Pois é, a renda fixa privada é que vai crescer, né? Porque durante muitos anos o Brasil foi um país considerado um país de rentistas que viviam da renda fixa pública, né? Baseado na taxa básica de juros. Tá? Eu acho que é um fenômeno global essa redução da taxa de juros em todos os países. É claro que a reforma da Previdência é fundamental, que aí a gente vai ter, vai estar dentro do mesmo fenômeno. Se a gente não tiver uma reforma da Previdência, se tiver um descontrole das contas públicas, a gente vai ficar numa situação da Argentina de descontrole total, de inflação e taxa de juros elevadas. Agora, se a gente tiver a reforma da Previdência e outras reformas de fundamental importância, como a trabalhista, como a reforma tributária, e a gente tiver uma certa estabilidade, a gente vai seguir a tendência mundial, que é taxas de juros muito baixas para títulos públicos, negativas até, negativas ou que perdem da inflação, né, como já é uma tendência que parece apresentar aí no cenário brasileiro, mas também, é claro, isso vai beneficiar o mercado imobiliário, né? Que a gente já vê isso, né? O número de fundos imobiliários, o número de operações CRI sendo lançados, e também vai beneficiar muito o mercado acionário, né? Então, todo o mercado privado vai se beneficiar com uma taxa de juros básica da economia em níveis baixos, né? Que é uma coisa meio inédita no Brasil. Mas nesse caso o Brasil está só seguindo a tendência mundial. E a reforma da Previdência, a questão é que ela não é uma opção, ela é a única opção, né? Ela é essencial. Então, seria muito arriscado a gente querer esperar ter uma crise, como a Argentina está sofrendo agora, para depois fazer essas reformas. Ou seja, nós temos que baixar muito o déficit público, né? E para isso a reforma da Previdência é essencial. Mas são várias outras reformas que a gente precisa fazer para ir baixando o déficit público, né? E quem sabe um dia poder reduzir a carga tributária no Brasil, que para um país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, é uma das mais altas. Você não pode comparar, evidentemente, com uma carga tributária de uma Dinamarca, né, que é a maior carga tributária do mundo, porque é uma realidade completamente diferente, né? Agora, se você comparar a carga tributária no Brasil com todos os outros países em desenvolvimento, por exemplo, no Chile a carga tributária é 20% do PIB, no Brasil é 34%. Quer dizer, a carga tributária no Brasil é maior do que a dos Estados Unidos. Isso é um peso também, isso é outra coisa que tem que ser enfrentada. Mas para isso tem que reduzir o déficit público. Para reduzir o déficit público você tem que fazer uma reforma forte previdenciária, depois uma reforma administrativa, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária. É o que eu espero que aconteça, né? Todos esperamos, né, João? Falando agora para o investidor, diretamente para o investidor que se acostumou aqui no Brasil a viver de renda, como você falou, a investir em caderneta de poupança, investir mais recentemente, cresceu muito o investimento em títulos públicos. E você disse que os títulos públicos agora vão pagar um prêmio menor e cada vez menor. Sendo assim, o investidor que gosta da renda fixa, que tem um perfil mais conservador, que não quer investir em bolsa, quais os produtos, quais os tipos de investimento que ele pode procurar a partir de agora nesse Brasil de juros baixos? Pois é, aquele investidor muito conservador vai ser o cara que vai ficar no título público, muito conservador, né? E por que isso ocorre? Porque você saiu do título público, é o risco soberano, né? Então é o menor risco. Então aquele muito conservador, esse fenômeno já acontece no Japão, né? Que é na Alemanha, porque são economias muito fortes, né? A Alemanha é a economia mais forte da Europa, é considerado ali a força europeia, toda a força econômica europeia está toda centrada na Alemanha, então ela pode se dar o luxo de emitir um título público com a taxa de juros negativa, né? E não tem uma saída e não deixa de captar, né? Não tem uma saída de recurso, não tem uma migração. Por quê? Porque agora, o que vai acontecer? A pessoa que for moderada, né? Então falando, o conservador não vai vai ficar no título público. A pessoa moderada, ela vai encontrar papéis, e aí ela vai ter que analisar com muito cuidado, ela vai encontrar papéis bons que vão dar um retorno
2, 3 vezes o título público, que seria o lógico, né? Que vão dar um retorno 3, 4, 5 vezes superior, como acontece nos Estados Unidos, quando você emite bonds pagando 6%, 5% de taxa de juros em dólar, né? Quando no passado a taxa de juros americana estava 0,5%, né? Então, isso no Brasil também, isso acho que vai começar a acontecer isso, vai ter esse gap, essa diferença grande entre a rentabilidade dos títulos privados em relação ao título público, coisa também que não acontecia porque a taxa de juros era muito elevada. Então, quando você emitia uma debênture, por exemplo, uma empresa emitia uma debênture, você sempre pensava em 110% do CDI, 115% do CDI, o que não faz muito sentido, porque é um prêmio muito pouco em relação à diferença de risco. O que vai acontecer no futuro é o cara ganhar o dobro, né? Aplicando o dobro ou o triplo do que ganharia no título público. Então eu acredito nisso, quando a taxa de juros brasileira estiver a 5%, 4%, taxa básica de juros. Agora, aí vai haver muitos papéis. Para esses moderados e esses agressivos, vai ter uma gama gigante de papéis de securitização, FDIC, né? E fundos imobiliários, já estão 400 fundos imobiliários aí, nós já temos 700 e tantos FDICs, temos CRI, estão batendo recorde aí todo mês aí de emissões, né? Então vai ter muitos papéis aí, todos ligados à securitização, né? E várias fintechs aí fazendo, que vão precisar de recurso, então vão ter que securitizar suas dívidas, fintechs de crédito. Então acho que esse mercado vai se dinamizar muito com esse fenômeno aí de queda da taxa de juros básica, né, do Brasil. A renda fixa não morreu. Pelo contrário, está mais viva do que nunca, mais viva do que nunca. Porque o mercado acionário, ele não é muito grande no Brasil, né? Tem 350 empresas de capital aberto, né, que tem negócios, né? Então tem um certo limite. Para o mercado acionário também, o mercado crescer, outras empresas precisam abrir o capital. Você precisa colocar muitas outras empresas aí no mercado, né, como a China fez, a Índia fez principalmente, né, milhares de empresas abrindo capital na Índia. E também o mercado imobiliário, também todos se valorizam com a taxa de juros baixa, mas aí o que pode acontecer de ruim nisso aí? Que você vai ter bolhas no mercado acionário, bolhas no mercado, então é um risco. E por isso que eu falo para você que os muito conservadores vão continuar no título público sempre, mesmo com rentabilidade zero, até inferior. E para os moderados, aqueles que estão dispostos a correr um pouco mais de risco, ou para aqueles mais agressivos, vai haver uma infinidade de papéis e de investimentos aí, dando todas as rentabilidades. E aí o conselho é que cada um tenha que analisar, vai ter um trabalho analisar cada papel, né? Vai ter um trabalho grande aí para consultores de investimento, para analistas, para investidores de transmitir segurança, porque a oferta de papéis vai ser gigante.